No retorno das atividades, teremos então agora a mesa redonda com o tema Regulação e Sociedade, a visão dos reguladores. O coordenador desta mesa é o presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Espírito Santo, CREA-ES, Hélder Paulo Carnielli, que já toma seu lugar neste momento junto ao palco. E os palestrantes, que também tomarão seus assentos junto ao palco, a diretora-presidente da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARCESP, senhora Silvia Calou. Diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSAI, Antônio Abraão Caram Filho. E o conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro, AGETRANSP, senhor Erval Barros de Souza. Lembramos mais uma vez que as perguntas podem ser encaminhadas por escrito. A partir de agora, com a palavra, o coordenador desta mesa, presidente do CREA Espírito Santo, Hélder Paulo Carnielli. Bom dia a todos. Dando início à nossa mesa redonda, regulação e sociedade, a visão dos reguladores. Estarão falando neste encontro Silvia Calou, que é diretora-presidência da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a CERSP, Antônio Abraão Caram Filho, diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, Erval de Barros de Souza, conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos concedido de Transporte Aquaviário, Ferroviário, Metroviário e de Rodovia do Estado do Rio de Janeiro. Eu serei o coordenador dessa mesa. A primeira que vai proferir a palestra é Silvia Calou, sobre o tema Regulação e Sociedade, a visão dos reguladores. Silvia Calou é economista e mestre em políticas energéticas, diretora-presidente e diretora de gás canalizado da ARCESP, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Foi diretora executiva da ABCE, Associação Brasileira de Companhia de Energia Elétrica, e do CIESP, Sindicato da Indústria da Energia do Estado de São Paulo. Gerenciou a área regulatória da AIS Eletropaulo e foi consultora da VBC Energia e da CCEE. Atuou como economista especialista no Escritório de Privatização do Estado de São Paulo, ligado à Secretaria de Energia do Estado e também na CPFL, que é a concessionária de energia do Estado de São Paulo. Coordenou o Fórum do Meio Ambiente do Setor Elétrico, que congrega 18 associações do setor de energia, diretora-presidente e diretora de Regulação Técnica e Fiscalização do Serviço de Distribuição de Gás Canalizado. No decorrer do andamento, quando terminar cada palestra, a gente vai ler o currículo de cada palestrante. Passo a palavra à nossa... E bem-vindo ao Estado do Espírito Santo. E, cordialmente, desejo que você seja feliz aí na sua palestra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso coordenador Hélder, em nome de quem eu cumprimento meus colegas de... Não pode falar de mesa, né? De cadeira aqui. Cumprimento o presidente Schettino, o presidente José Luiz Tabar. Cumprimento todos os presentes, colegas reguladores, colegas especialistas das agências. É uma satisfação estar aqui, gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande. Eu sou uma reguladora, sou uma nova reguladora, não posso dizer que eu seja uma reguladora nova, né, mas eu sou uma nova reguladora. Estou na agência desde outubro, então é uma satisfação poder compartilhar esse evento com os colegas, diretores e presidentes de agências que têm uma experiência longa, uma experiência bastante interessante. Então, para mim, mais do que falar, eu estou aqui mais até para ouvir da experiência de vocês, para poder até levar essa experiência também para São Paulo. Então,
Então, eu vou pedir licença que eu vou fazer uma pequena apresentação. Bom, diferente do Moacir, eu tenho até uma certa inveja, ele não está aí, né, o Moacir do Rio? Está aí. Né, que falou sem apresentação, eu ainda não cheguei nesse nível. Um dia eu chego lá, viu, Moacir? Mas, então, o que me foi pedido foi falar um pouco sobre a participação da sociedade. E, então, eu vou falar um pouco da agência, da Arcesp, e, falando das diversas áreas da agência, a gente vai falando um pouco da participação da sociedade, como a gente vê isso e quais os desafios. Eu acho que a gente tem muitos desafios com relação a esse tema, participação da sociedade. Então, a agência é multissetorial, nós regulamos, controlamos e fiscalizamos o serviço de gás canalizado, saneamento básico de titularidade estadual, bem como o serviço de energia elétrica ou de saneamento municipal, cuja regulação seja delegada ao Estado pelos órgãos competentes. Então, uma agência multissetorial. Ela foi criada por uma lei complementar, 1025. Ela foi criada em 99, era a CESP. Inicialmente, ela se chamava Comissão de Serviços Públicos, numa inspiração americana, né, que tinha as Public Commission. Depois, em 2007, ela foi transformada em Comissão de Serviços Públicos de Energia e Saneamento, mas já com o nome Arcesp. Os diretores já não se chamam mais comissários, como era antigamente. Né? Então, é o que está escrito. A CSP contava com 10 anos de experiências no serviço de distribuição de gás e energia elétrica. Então, a agência ela só regulava e fiscalizava gás e fiscalizava a energia elétrica como conveniada da ANEEL. A partir de 2007, nós absorvemos também o saneamento. Então, nós também temos essa independência, ou seja, o mandato fixo, a diretoria é colegiada, nós temos independência financeira, porque tem uma taxa de regulação de 0,5% sobre os serviços sobre os quais nós atuamos. Então, o gás canalizado, é bom frisar isso, o gás canalizado é competência estadual, então nós regulamos, fazemos toda a regulação a partir do Citygate. Na energia, nós temos um convênio com a ANEEL, a gente vai falar um pouco sobre os desafios que isso traz, e o saneamento, o convênio com as municipalidades, que tem se mostrado também um grande desafio para a agência e até um dilema, até que ponto nós devemos trazer todos os municípios do estado para a agência. Né? A gente estava conversando ontem à noite sobre essa questão do saneamento, que é muito complexa, não sei se todos atuam nessa área, mas o fato da municipalidade ter a concessão ser municipal, e normalmente você tem uma empresa estadual grande que acaba atuando, tendo esse convênio, contrato de programa com os municípios, acaba causando uma demanda de trabalho muito grande nas agências. Mas, falando um pouco da participação da sociedade, já na nossa estrutura, nós temos uma participação que acho que talvez não seja muito comum nas outras agências. Nós temos, sobre a diretoria colegiada, 2 conselhos, um de orientação de energia e outro de orientação de saneamento, onde há a participação da sociedade, da sociedade representada pelo Ministério Público, pela universidade, as próprias concessionárias, os sindicatos de trabalhadores. Então, o Conselho de Orientação, no caso de saneamento, ele orienta sobre a atuação da agência nos temas de saneamento, mas também faz um recurso de última instância nos processos punitivos. No caso do Conselho de Orientação de Energia, também tem uma composição, uma participação grande da sociedade pelo Ministério Público, tem um participante de livre escolha do governador, as concessionárias participam, e a própria agência também coordena os trabalhos. No caso do gás, é a última instância para recurso punitivo, e no caso de energia elétrica, era até pouco tempo, agora a ANEEL mudou o esquema, então as demandas sobre os processos punitivos acabam subindo para a ANEEL. A diretoria colegiada são 5 diretores,
diretor de regulação de energia, diretor de gás canalizado, que eu acumulo, um diretor acumula a presidência, os mandatos são 5 anos, e cada diretor, rotativamente, assume a presidência por 3 anos, no caso sou eu, atualmente. Há uma diretora de regulação do saneamento, econômico, financeiro e relações institucionais. Aqui também entra a participação da sociedade na indicação, na aprovação dos diretores pela Assembleia Legislativa. São todos sabatinados, são indicação do governador, e eu posso dizer que há vou falar um pouco mais à frente, mas no Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa, falando de participação, a Assembleia Legislativa ela é muito atuante. Né? Então, na minha própria sabatina, eu, né? Eu tive que responder e me posicionar. Por exemplo, no caso, eu estava falando sobre o gás, estava assumindo o gás, quais seriam os planos, qual era a visão da Assembleia Legislativa de São Paulo sobre o desenvolvimento do gás. Eu vou mostrar que o gás ainda tem um desenvolvimento muito pequeno, acho que em todo o Brasil, né? E São Paulo não foge muito a isso. Mas aí você já inicia com uma participação da sociedade bastante grande. Eu me comprometi, devo ir à Assembleia Legislativa de São Paulo no mês que vem, fazer uma apresentação sobre as atividades da agência em 2011. A gente vai apresentar Eu me comprometi a fazer isso e vou fazer, e a gente pretende, aí, até para o debate, acho que é uma questão de como a gente se relaciona com as assembleias legislativas do Estado. Porque eu tenho sido chamada, quase que semanalmente, à inauguração de frentes parlamentares, frente parlamentar contra o apagão, frente parlamentar em defesa do consumidor, frente parlamentar da energia. Então, são iniciativas da sociedade que, muitas vezes, a gente não sabe muito como se colocar, porque essas iniciativas, normalmente, têm um objetivo político, às vezes, não tão geral, é mais de um político que quer ter uma visibilidade com uma iniciativa desse sentido. Então, aí, para os colegas pensarem também como a gente atua em relação a essas movimentações políticas. Tá? Então, nós somos uma autarquia especial e, teoricamente, temos autonomia decisória, administrativa, orçamentária e financeira. Eu disse teoricamente porque algumas decisões administrativas nós ainda estamos bastante subordinados em estrito senso, ao governo do Estado. Por exemplo, a questão salarial não é uma questão que a gente tem autonomia para determinar os próprios salários, e esse não sei se a gente vai abordar isso, é um problema das agências, a gente acaba ficando, muitas vezes, podados por níveis salariais estaduais que não correspondem ao nível de responsabilidade que nós temos e a especialização que o corpo técnico das agências precisa ter. Isso é um trabalho, então, que a gente tem feito em São Paulo, tentar sensibilizar o próprio governo da necessidade de uma valorização do pessoal das agências. Bom, os principais objetivos, o Moacir falou, acho que resumiu muito bem, o principal objetivo da agência é o cumprimento e equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, e nisso está implícito o interesse tanto dos consumidores, como das prestadoras de serviço, como do poder concedente, né? O famoso triângulo colocado aí. E outro objetivo, estimular o aperfeiçoamento constante e universalização dos serviços prestados, aliando qualidade, eficiência e modicidade tarifária. Aí eu acho que é o grande meta de todas as agências. No caso da energia elétrica, está energia aí, mas é energia elétrica. Então, são 14 concessionárias, 12 permissionárias, 4 autorizadas. Então, são 15 milhões de usuários em São Paulo. A gente fiscaliza também PCHs e PCTs. No caso da energia elétrica, eu vou fazer um comentário. Amanhã nós vamos ter a audiência pública da Eletropaulo, a audiência pública da revisão tarifária da Eletropaulo. Mais uma vez, participação da sociedade. Eu acho que vocês já devem ter ido a alguma audiência pública de revisão tarifária, nós já fomos a várias, enfim. E eu desafiaria qualquer um de vocês a explicar para qualquer um dos seus familiares a revisão tarifária. O que é o WOC, o que é o fator X, a BRR, enfim.
são temas muito complexos, muito complexos. Então, eu acho que esse é um desafio enorme das agências, como comunicar essas questões técnicas de uma forma um pouco mais palatável, como fazer uma formação do entendimento, principalmente dos consumidores, da parte da sociedade que não é tão organizada como, por exemplo, o setor industrial, setor comercial. Eles se organizam de uma forma muito técnica. Então, a população como um todo... Outro dia também dei uma entrevista para uma TV do Vale do Paraíba para explicar a conta de luz para o consumidor. Então, mais uma vez, eu uso muito esse parâmetro, né? Pergunto a algum amigo, alguma amiga, você entende o que tá na conta de luz? Ah, não entendo. Não entendo como é calculado, esse ICMS aí parece um truque. Então, são desafios do regulador, até nesse nível, né? Eu acho que os consumidores hoje eles têm dificuldade até de entender uma conta de luz. A conta de luz tem informações importantíssimas para a eficiência energética, né? Você pode acompanhar a evolução do seu consumo. Tem lá o DIC e o FIC. Né? Desafio a você perguntar para um amigo seu, saber se ele já olhou, já viu que tem lá um limite de tempo e de frequência que ele pode ficar sem energia, que, se não for atendido, ele vai ter um ressarcimento pela concessionária. Então, eu acho que essa questão da participação da sociedade nas audiências públicas tem sido... Até órgãos organizados, como o próprio PROCON, tem a representante aqui, que tem um trabalho bastante interessante, mas eu acho que, às vezes, o próprio PROCON não consegue cobrir toda a gama de serviços, né? Saneamento tem uma especificidade, energia elétrica, gás canalizado. Então, a gente sente que o lado dos prestadores de serviço, o lado da indústria, os grandes consumidores também, eles têm uma organização muito boa, mas a sociedade como um todo, digamos, a sociedade não especializada, tem uma dificuldade muito grande, acho que é um desafio. No caso da energia elétrica, para as agências estaduais, a gente tem ainda essa dicotomia, né, que a regulação é nível federal e a fiscalização nível estadual, como nós, para estados que, como nós, temos convênio com a ANEEL. Então, a gente só fiscaliza, mas, de qualquer jeito, a gente está em contato com toda a sociedade que está sendo atendida e que deveria ou está discutindo as questões tarifárias, as questões de qualidade de serviço. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar também em termos de participação da sociedade, a mídia. É outro foco de relacionamento que as agências, acho que, pelo que eu tenho visto, algumas melhor, outras pior. No caso da conta de luz, a ANEEL fez um trabalho, a gente tem que reconhecer, bastante bom, tem uma cartilha no site que explica passo a passo da conta de luz, mas eu acho que ainda falta uma comunicação das agências sobre o entendimento de coisas básicas para o consumidor brasileiro, né? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante. E outra coisa, com relação à mídia. São Paulo, o ano passado, em junho, teve um mini blackout. A cidade de São Paulo teve regiões que ficaram 72 horas sem energia. Quando acontece uma coisa dessa, a agência vira o alvo de todas as críticas. Então, nós sofremos, entre aspas, um ataque. Aí são levantados temas como, por exemplo, quanto vocês usam do orçamento? Por que não usa tudo? E quanto que recolhe de taxa de fiscalização? Então, todas as questões difíceis, num embate com a mídia, para você explicar por que você não usa todo o seu orçamento, porque a ANEEL sofre um contingenciamento, até explicar tudo isso. Ou até explicar que talvez o 0,5% no mercado, de um mercado crescente, seja mais do que suficiente. Então, quando ocorrem esses fatos, a agência fica muito vulnerável. Então, nós, lá na Arcesp, nós estamos procurando fortalecer esse relacionamento com a imprensa. De que maneira? Primeiro, procurando estar mais presente na mídia. Como? Escrevendo artigos, atendendo... ninguém gosta, a gente está aqui, a Silvia, da nossa comunicação, e
a gente tem até uma certa peninha delas, porque ninguém quer falar, né? A gente nunca quer falar porque é um perigo falar com a imprensa. Então, não, mas tem que falar. Então, a gente tem atendido tudo, tem procurado falar, tem procurado escrever, tem procurado ter o que a gente tem chamado uma agenda mais positiva na mídia, e não só aparecer quando tem um evento negativo. Então, essa é um relacionamento com essa lado da sociedade que é muito importante e acho que a gente ainda está aprendendo. Bom, no caso da concessão de energia elétrica, estão aí as 14 distribuidoras. O gás canalizado também nós regulamos e fiscalizamos. São 3 concessionárias, mais de 1 milhão de usuários. E a gente, aqui, mostrar, né, São Paulo, veja como tem ainda pouca área atendida pelo gás. Essas são as 3 concessionárias, a amarela com gás, essa mais marrom aí, Gás Natural São Paulo Sul, e a cinza ali é Gás Brasiliano. Essas áreas mais escurinhas são os municípios atendidos com gás canalizado. Né? Essa linha amarela aí é o Gasbol. E o que nós percebemos? Uma dificuldade... Aqui, qual que é o principal relacionamento? Não vou falar muito de técnico, não. A gente começa a embarcar na questão da dificuldade de expansão e oferta de gás, mas eu vou falar um pouco mais do relacionamento social aqui no gás, que a gente tem sido muito cobrado pelos prefeitos. Então, aí é um relacionamento, de novo, político. A gente é muito procurado pelos prefeitos das cidades, querendo gás, querendo que o gás canalizado chegue às suas cidades. Qual é a dificuldade aqui? Diferentemente, minha experiência é muito maior na área de energia elétrica, agora eu estou no gás, e estou descobrindo que o gás é muito parecido, mas é muito diferente da energia elétrica. Então, também é um serviço de redes, também é um serviço de monopólio natural, só que o gás ele tem substitutos. Então, nós só aprovamos uma expansão de gás se ela se viabilizar, ou seja, se tiver um mercado. E aí entram as âncoras necessárias para viabilizar são grandes investimentos, só o mercado residencial não sustenta a expansão do gás. Então, nós precisamos ter plantas de térmicas. Aí, de novo, aqui vai uma inveja branca aqui do Espírito Santo, que está tendo uma expansão de usinas térmicas, isso é positivo. Isso não é negativo, isso é positivo. Muitas vezes as térmicas têm sido demonizadas pelas questões ambientais, mas aí só um parênteses aqui, que o meu lado elétrico não resiste. O que acontece com o Brasil hoje? Nós temos uma necessidade muito grande de expansão da oferta de energia elétrica. E temos uma dificuldade muito grande de fazer as hidrelétricas com os reservatórios necessários. Então, os reservatórios, mesmo esses mínimos vocês têm acompanhado aí na mídia, têm tido problemas enormes enfim, de aprovações ambientais, ONGs internacionais interferindo. Então, há uma dificuldade muito grande em se expandir, como a gente fazia no passado com usinas com grandes reservatórios. Então, as térmicas são cada vez mais necessárias para dar segurança para o sistema. Então, nós, aqui em São Paulo, precisamos, se tivéssemos térmicas aqui, tem 3 programadas, não sei se vão conseguir entrar por causa do gás, mas são importantíssimas para alavancar os investimentos principais das instalações de gás para depois atender os municípios ao redor. Então, esse é um tema que é bastante recorrente, esse relacionamento com os prefeitos, e a gente também, mais uma vez, ações de comunicação para explicar que nós precisamos de estudos econômico-financeiros que garantam que os investimentos são viáveis. A universalização, no caso do gás, não é um valor por si só, diferente da energia elétrica, que é um bem essencial. Ele precisa ser justificado. Bom, no caso do saneamento, aqui, só voltando aqui, no caso do gás também, outra coisa que a gente percebe da participação da sociedade, nós recebemos lá, eu recebo quase que semanalmente, a Biquim, Fiesp, Associação da Abvidro. Então, a sociedade organizada, os grandes consumidores estão muito bem organizados.
Então, eles vão, eles têm as suas demandas muito bem, eles têm técnicos especializados, eles vão, conversam, a gente recebe. Mas, na verdade, a gente gostaria de receber também, claro, nós temos sempre portas abertas para qualquer agente da sociedade que queira tirar uma dúvida, que queira interagir conosco. Mas nós temos recebido muito mais a indústria do que a sociedade, digamos, que não do ramo industrial. No caso do saneamento, é a área que, na verdade, eu estou tendo contato agora, mas aí até no jantar de ontem com os colegas deu para perceber a dificuldade do regulador nessa área. Em São Paulo, então, são 225 municípios por meio de convênio de cooperação. Municípios das regiões metropolitanas de São Paulo, são 3 concessionárias, a maior delas a Sabesp. Aí a gente tem os convênios. Enfim, fiscalização, fazemos várias fiscalizações. Eu não vou entrar muito nisso. No caso de tarifas, também hoje nós estamos no saneamento, num processo de revisão da Sabesp, acho que é o maior processo de revisão tarifária do Brasil. Né? A gente falava lá, a primeira revisão, parece que já houve revisões em outros estados, mas a Sabesp é muito significativa. E, de novo, que a gente percebe a dificuldade. Fizemos uma audiência pública, 2 audiências públicas, uma no interior, e com muito pouca participação, digamos, do grande público, né? Tirando interesses particulares de certos segmentos, a gente vê ainda uma dificuldade muito grande. Uma outra coisa e aí são as áreas que a gente tem convênio. Aqui é tudo do saneamento, eu não vou entrar nisso. O tempo está acabando, então as mensagens são essas. Um foco de relacionamento com a sociedade que a gente tem também e que nos dá bastante trabalho e que a gente precisa trabalhar bastante é o Ministério Público. Nós temos muitas demandas do Ministério Público e a gente tem procurado, e as demandas são até... A gente não deve brincar muito com isso, né? Mas a gente acha que eles têm muito tempo, porque as demandas às vezes são 50 páginas de perguntas. E, claro que a gente... Desculpa até se tem alguém presente aqui, mas, assim, são demandas bastante específicas e que a gente, claro que, por obrigação, por dever, nós sempre respondemos. Mas, então, as mensagens que eu gostaria de colocar aqui é que ainda os desafios, relacionamento com o mundo político, o relacionamento com o mundo político e todas essas demandas que a agência recebe, ainda nós estamos meio por tentativa e erro. Relacionamento com a mídia, muito a ser desenvolvido, e o que nós... Conforme eu disse, a gente está tentando construir uma agenda positiva, porque a agência aparece sempre quando tem uma agenda negativa. Né? A Luciana estava aí, teve vazamento de petróleo em Búzios. Bum, a ANP na hora. É a primeira que é procurada pela imprensa. Blackout em São Paulo. Nosso telefone não para nessas ocasiões. Então, nós desenvolvemos também internamente um sistema de gestão de informação. Isso é uma coisa interessante. Porque o que acontece? Aí a imprensa procura o presidente da concessionária, procura o presidente da agência e procura a ANEEL. E cada um fala uma coisa, porque no meio do incidente, muitas vezes você não tem a informação ainda sobre as causas, sobre o impacto, quantos consumidores estão fora. Então, nós criamos na agência um sistema, chama-se Sala de Gestão. É uma sala de gestão da informação. Os concessionários, nos eventos mais significativos, quais são esses eventos? Meu tempo está esgotado, um minuto só. Por exemplo, na Eletropaulo, certo número de consumidores fora. Ou, se a imprensa já está no local, já está cobrindo. Então, eles já emitem um e-mail dentro da sala de gestão. A sala de gestão já dispara para mim, para o secretário de Energia e para os diretores da agência
torpedo dizendo ocorrência tal, tal, tal. A gente entra no sistema, tem lá uma ficha que diz qual foi a ocorrência, até o momento o que se sabe, quantas equipes tem no local. Então, informações que eles, as concessionárias, têm e nós temos, para não ficar essa coisa desencontrada. A concessionária está falando uma coisa, o regulador está falando outra. Então, isso está entrando agora, já o sistema está pronto, já está funcionando em teste, está funcionando bem. Então, são essas as mensagens desses desafios e essas preocupações que a gente gostaria de compartilhar aí com os colegas. Muito obrigada. Dando prosseguimento ao ciclo de palestra, Antônio Abraão Caram Filho, formado em Direito e Administração, diretor-geral da ARSAI, Agência Reguladora de Serviços de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, presidente do IPSENG, Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais, presidente do Conselho Deliberativo e presidente do Conselho de Administração do FUNPENG, Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais. Foi diretor de Administração e Finanças da SBTU e Companhia Brasil e Trens Urbanos. Presidente da CESITA, Companhia Aços Especiais de Itabira, responsável pela privatização. Vice-presidente do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, período da privatização, e coordenador do Programa Estadual de Privatização do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo ao Espírito Santo, boa palestra. A palavra está contigo agora. Muito obrigado. Vou procurar cumprir o tempo. Meus cumprimentos ao Helder Carnielli, coordenador dessa mesa redonda, a Silvia e ao Erval, meus companheiros palestrantes, minha saudação ao Schettino, nosso anfitrião, e ao Zé Luiz, presidente da ABAR, através dos quais eu cumprimento todos os demais presentes. O tema é complexo, o tempo tem que ser um pouco encurtado, porque o Erval já disse que o estilo de fala dele é parecido, o tempo que ele usa é parecido com o do Fidel Castro. Então, eu tenho que me cuidar aqui para dar um pouco mais de tempo para ele. Aliás, tem um marcador de tempo aqui, ó, já está me dizendo que tem 2 minutos. Muito bem. Bom, nós preparamos uma apresentação, a agência é muito nova e, portanto, tem uma experiência muito curta. Eu me tranquilizei um pouco quando Moacir disse aqui que já está há 3 anos na regulação e perguntou o que é a regulação, né? Isso me tranquilizou, porque eu já tenho um pouco mais de um ano e 3 meses, e ainda não sei nada sobre isso. Estou vendo um futuro um pouco incerto sobre o tema. Bom, mas nós enfocamos aqui dentro do tema regulação e sociedade, a visão da reguladora. A Silvia fez uma abordagem muito mais apropriada do papel da sociedade dentro da agência, enfocando mais esse lado. Nós fizemos uma apresentação, que as senhoras e os senhores vão ver aqui, um pouco ao contrário, o papel da agência na sociedade. A agência é muito nova, é a primeira e até agora a única agência no Estado. Nós estamos todos aprendendo, o Estado, a sociedade, a regulada, a agência reguladora, estamos todos aprendendo o que é regulação. O início, no final de 2009 até o final de 2010, foi um pouco conturbado, exatamente, a meu ver, por esse desconhecimento de todas as partes envolvidas de qual era o papel da regulação, né? Esse ajuste fino não tinha sido feito, e até em vários aspectos ainda não foi, né? Mas, de qualquer modo, hoje a relação com a regulada é muito mais tranquila, muito mais, vamos dizer, cordial, né?
e isso nos permite desenvolver o trabalho de uma maneira um pouco mais organizada, embora, como vocês vão ver mais na frente, a agência está muito mal estruturada para o tamanho da tarefa que nos foi dada. Então, nós vamos examinar aqui muito mais a questão desse setor. Nós vamos enfocar um pouco mais, jogar um pouco mais de luz sobre o setor saneamento. É um serviço essencial, é fundamental a conservação ambiental, a disponibilidade de recursos é muito pequena para o tamanho do problema, não tem dúvida de que é o setor mais atrasado de todos os serviços públicos que são obrigatoriamente prestados à sociedade, né? E uma característica que complica muito, foi mencionada aqui pela Sílvia, é o fato de que o poder concedente, ao contrário de todos os outros, esse poder concedente é o município. Isso é um fator, nós vamos tentar examinar isso um pouco mais na frente, é um fator que agrega uma complicação enorme ao problema. Não é? São características do setor, a necessidade de altos investimentos, nós já mencionamos os poucos recursos para esses investimentos, que nós estamos muito atrasados, o alto peso do custo fixo no custo total e a existência de redes de distribuição de água e de coleta de esgoto. Muito mais água e muito menos esgoto do que nós todos desejaríamos, não é? Mas isso tudo transformando o setor num monopólio natural e tendo como efeitos da falta de concorrência os poucos investimentos para aumento da eficiência, repasse de custo incorrido mesmo ineficiente e a baixa qualidade dos serviços e altas tarifas. Daí a necessidade da regulação. E a regulação, então, vem muito atrasada. Mas é papel, portanto, do regulador reequilibrar a relação poder concedente, prestador, consumidor, criar mecanismos e instrumentos para a interação da sociedade com prestadores e agência e se submeter ao controle social. Né? Dentro dos mecanismos estão a transparência, as ouvidorias, as audiências e consultas públicas, o atendimento virtual e presencial, as pesquisas de satisfação de usuários. Eu não vou me alongar nesses aspectos, muitos dos quais já foram abordados aqui pelos que já falaram antes, inclusive pelo Moacir, pela Luciana, pela Sílvia, que já analisaram com muito mais profundidade o tema. É papel do regulador a busca da universalização em relação às prestadoras com fins lucrativos, como incentivar investimentos de baixa rentabilidade. Não é? Por exemplo, nas pequenas localidades, onde há um problema de baixa escala, localidades carentes, o esgoto, que é o grande problema do Brasil no setor. A busca de possíveis mecanismos para alcance da universalização seriam exigências do titular, tarifas com subsídios e incentivos, recursos do poder público, a possível criação de um fundo, tendo como exemplo o fundo já existente no setor de energia elétrica e a flexibilidade do modelo de gestão. Né? Esses são problemas que nós enfrentamos dificuldades em todos eles. Né? O titular não está desejoso de fazer exigência nenhuma, principalmente no setor de esgoto, ou quase que exclusivamente no setor de esgoto, depois nós vamos mencionar um pouco disso aí. Né? Temos problemas seríssimos de herança, com tarifas mal estruturadas e vamos dizer, mal educadas, né? Já que em muitos estados a regulação já existe há muitos anos, mas em Minas ela tem cerca de 2 anos e meio, e, portanto, até 2 anos e meio atrás, ou até um pouco mais do que isso, porque teve um período aí, um interregno obtido pelo Ministério Público em 2009, né? Vamos falar até 3 anos e meio atrás, nós tínhamos a nossa operadora estadual se autorregulando, e isso provocou realmente uma série de distorções, e não só na tarifa, mas especialmente na tarifa.
né? Nós temos carências de recursos do poder público, esse fundo sequer é cogitado, né? E a flexibilidade do modelo de gestão que já foi obtida está em andamento em outros estados, por exemplo, no estado de São Paulo, em Minas não se cogita desse tema, né? Os aspectos econômicos do papel do regulador são a revisão tarifária, que buscaria um equilíbrio econômico e modicidade tarifária de uma forma mais organizada, já que nós não temos convicção de que temos isso hoje no sistema que vinha de autorregulação da operadora, e a criação de estímulos à eficiência. A estrutura tarifária deveria fazer alocação de receitas, sinalizar para o uso consciente e incentivar o uso da tarifa social, a ampliação da tarifa social para aqueles que efetivamente necessitam dela, né? Quanto às regras, redução de riscos regulatórios para a atração de novos investimentos. A revisão tarifária mereceria um comentário à parte. Se a Silvia já não o tivesse feito, a Arcesp está vivenciando o problema da revisão. Neste momento, revisão é um tema super polêmico nesse setor e é muito provocado pelo mercado de capitais, principalmente em relação à Sabesp e à Copasa, que são as duas empresas no Brasil, as duas empresas no setor que têm capital aberto, têm ações negociadas em bolsa e, portanto, sofrem uma demanda por parte do mercado em relação à questão da revisão. Quanto às fiscalizações, o regulador deve buscar a qualidade do serviço, a orientação da prestação de serviços, o cumprimento da legislação, a segurança das instalações e a disseminação de boas práticas operacionais, técnicas e o atendimento a melhores condições de qualidade do serviço, né? A regionalização permite ganhos de escala e uniformidade de políticas diretrizes, tanto para o prestador como para o regulador. A flexibilização da gestão dos serviços permitiria o compartilhamento com outros agentes públicos ou privados e a aproximação com a população e organizações comunitárias para atendimento a pequenas localidades e áreas rurais. Nós vamos falar um pouco aqui sobre Minas Gerais, sobre o setor, e mais na frente um pouco sobre a Arsai, a nossa agência. O Estado tem o maior número de municípios no Brasil. São 853 municípios. 621 estão com a Copasa e com a Copanor, que é uma subsidiária integral da Copasa para a região norte, a região mais pobre do Estado. 232 municípios têm as próprias prefeituras, SAAIs, demais e privadas. Eu não estou entendendo esses privadas aqui, porque eu não sei de nenhuma privada, mas está aqui, vamos respeitar. Não é? No esgoto, nós temos um quadro terrível. Não é? Se ainda tem 232 municípios fora da área da Copasa, mas muitos deles muito bem servidos por SAAIs e demais, não é? As grandes cidades têm bons serviços de água e de esgoto, não é? No esgoto a coisa se inverte. A Copasa está em 257 municípios e não está em 596. É uma diferença gigantesca que causa uma série de deficiências no serviço no Estado. Não é? Só o fato da Copasa ter água nesses 621 municípios e só ter esgoto em 257, não é? Quer dizer, tem uma diferença dentro do próprio serviço da Copasa assustadora. A divisão por municípios está aí. Nós temos uma concentração muito grande com municípios pequenos, o que aumenta o tamanho do problema. Os senhores vão ver aí na frente o péssimo atendimento a áreas rurais, né?
Então, nos municípios grandes, tem uma presença significativa da Copasa, mas tem também muitas prefeituras que exploram o serviço diretamente, entre os grandes. De forma que nós temos aí um quadro de dificílima administração, de dificílima gestão e, portanto, dificílima regulação. Aí tem alguns problemas que nós enfrentamos no Estado. A carência de recursos hídricos em algumas regiões, e significativamente isso está nas regiões mais pobres, onde atua a Copanor, Vale do Jequitinhonha, região norte, Vale do Mucuri. Essas regiões são mais carentes de recursos hídricos e é onde se concentra a população mais pobre do Estado. Depois eu vou fazer um comentário sobre o significado disso numa medida recente que nós adotamos sobre a tarifa social. Os senhores podem ver que o atendimento à água em localidades pequenas, periféricas e carentes é muito baixo. Aí tem um gráfico que mostra a situação no Estado e a situação no país todo, em relação a áreas urbanas e a áreas rurais. E nós vemos que o Estado está um pouco melhor do que o Brasil nas áreas urbanas, mas está pior nas áreas rurais. Esse é um fator que aumenta o tamanho do problema de saneamento no Estado. Aqui nós temos o que para nós é o pior problema, é o problema do esgoto. Não é? A adesão ao esgoto não tem, deveria ter, mas não tem a participação do titular. O titular não está muito interessado em adotar medidas obrigatórias ou de estímulo à conexão. Não é? Há um problema de consciência da população, há um problema de custo, principalmente para as pessoas mais carentes, há um real problema de custo para a ligação do ramal interno, há a baixa adesão desestimula investimentos, há dificuldades de operação das estações de tratamento, já que há um problema de dimensionamento superior à real utilização do tratamento. Né? A adesão, evidentemente, representa maiores faturas, a pessoa quer água, mas não quer o esgoto. Né? E nós estamos, em função de tudo isso, desenvolvendo proposta da agência. A Copasa está desenvolvendo projetos pilotos de incentivo à ligação de esgoto em 2 cidades do norte do estado, Janaúba e São Francisco. O tratamento de esgoto não existe na maioria dos municípios, né? Mesmo naqueles em que são operados pelas principais prefeituras, o serviço de esgoto é muito deficiente, né? Muitos usuários preferem a não implementação das ETs ao aumento da tarifa. E há dificuldades em equilibrar os benefícios sociais com os interesses privados. Além do que esse é o problema na área da Copasa, imagine-se como ele é nos municípios não regulados, nos municípios onde a Copasa não opera e o serviço está entregue aos municípios. Daí nós temos uma explicação para o fato de que 600 municípios entregaram a sua água para a Copasa, mas desses 400 não entregaram o esgoto. Então, essa diferença aí realmente é um fator de complicação adicional. Essa é a área de atuação da ARSAI no Estado. Né? Os municípios com a concessão de água e esgoto para a Copasa, os municípios só com água da Copasa e Passos e Itabira, que são 2 municípios conveniados diretamente com a agência. Nós estamos em entendimento agora com o município de Juiz de Fora, é a maior cidade do interior do estado, onde o Ministério Público está
fazendo gestões junto à prefeitura para que faça o convênio com a agência. E aí nós temos a área de atuação da Copanor. Os desafios são, então, a agência mais nova de um setor novo em termos de regulação. Nós temos que lembrar que é o setor regulado por último, né, dos grandes setores de serviços públicos regulado por último. A Lei 11.445 é de 2007, portanto, é muito mais recente que as outras, né, embora haja agências muito anteriores à lei, mas, de qualquer forma, a nossa é posterior e, portanto, é a mais nova de todos. É a primeira agência em um estado sem tradição de regulação, é a maior agência em termos de municípios, né? Nós estamos, só para dar um exemplo, nós fizemos, no segundo semestre do ano passado, 12 fiscalizações. Esse ano nós estamos programando entre 70 e 80. Se nós fizermos 80, nós vamos levar quase 8 anos para voltar na primeira. O estado, a Copasa, tem 620 municípios, né? E nós ainda temos aí uma programação de absorver, de conveniar diretamente com municípios. E a estrutura disponibilizada pela lei estadual é muito pequena para a agência se impor e atuar em tantos municípios de um setor tão carente. Essa aí tem uma comparação, nós temos aí a ARES, a ARCE, a ACESAM, a AGESAM, é isso? A AGERES, a AGR, a ARCESP e a ARSAI. Essa diferença dá um bom indicador de qual é o tamanho do nosso problema. Para enfrentá-lo, nós temos a menor tarifa, a menor taxa de todas as agências. Também tem aí um comparativo. A nossa taxa corresponde a 0,1%. Na verdade, como uma parte da despesa é paga pelo Tesouro, que também é errado, né? É inadequado, mas, de qualquer forma, isso aí, esse total vai a 0,14%. Né? Nós temos agências aí que têm receita correspondente a 2% do faturamento da sua empresa operadora. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Não extrapolei meu tempo, deixando um tempinho para o Herval, para eventuais perguntas. Muito obrigado. Era o que nos cabia apresentar. Dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, só lembrando aos participantes que as perguntas serão por escrito e direcionam a nossa mesa aqui. O próximo palestrante, Herval Barros de Souza, formado em Direito e Engenharia Civil, conselheiro-diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos concedido de Transporte Aquaviário, Ferroviário e Metroviário e de Rodovia do Estado do Rio de Janeiro. Vice-presidente da região Sudeste da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, ABAR, é servidor público federal, trabalhou na CBTU e Ministério das Cidades, realizou projetos dos sistemas ferroviários, teve atuação no projeto de implantação da Ferrovia do Aço, metrôs de Recife, BH, Porto Alegre e Fortaleza, trabalhou em projeto de mobilidade dos Jogos Pan-Americanos, na Copa das Confederações, que vai se realizar em 2013, Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas de 2016. Faz parte da comissão organizadora do 12º Congresso Mundial de Transporte, Rio/2003, WSTR. Boa palestra. A palavra está contigo, meu amigo Herval. Bom, eu vou usar os 4 minutos para poder falar com vocês essa lenda sobre Fidel Castro, que o Estado do Rio de Janeiro concedeu a medalha Tiradentes e o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro a Fidel Castro, no momento onde eu tive a honra de ficar
de interface entre a diplomacia cubana e o governo do Estado do Rio de Janeiro e fiquei encarregado de entregar a medalha e o diploma para o Fidel Castro. Isso num evento na UERJ, no auditório da UERJ, presente o governador, o representante do Ministério das Relações Exteriores, todo mundo, e aí começo eu, né, a fazer aquilo. Ainda 3 horas depois chega o diplomata cubano e pergunta: o comandante quer saber quando o senhor vai parar de falar. Então, dito isso, eu já me diferenciei dos palestrantes, que eu vim carregando o copo d'água, né, que é para poder tornar o nosso assunto assim um pouco menos árido, que é um assunto difícil de debater, é um assunto longo, a gente tem muito pouco tempo nas nossas vidas para nos encontrarmos e debatermos esse tipo de relação da regulação com a sociedade e, inclusive, entre nós mesmos, essa troca de experiência, essas dificuldades, como que a gente aborda essa nossa relação de informação e de relacionamento com todos os agentes envolvidos nesse processo, que não... cadê aquele... que não é, na verdade, assim, tão recente na sociedade brasileira. Eu vou fazer essa palestra aí, na verdade, ela está servindo só de orientação, eu não vou muito me basear na passagem das exposições aí, né, e vão servir apenas de uma orientação para a minha intervenção, até porque eu fiz uma cola das diversas intervenções que os colegas fizeram e vou me aproveitar dessas questões aqui. Bom, quando funcionam essas coisas... Hã? Ok. Então, o nosso roteiro segue essa dinâmica aí, o Estado regulador no contexto de serviços, das agências reguladoras, o controle social e a experiência nossa no transporte lá no Rio de Janeiro, que, como os nossos companheiros lá da Genersa falaram aqui, o Moacir falou, a nossa vida é muito animada lá no dia a dia. Se os companheiros do setor de saneamento e energia têm as suas dificuldades de relacionamento com o consumidor, com as concessionárias, né, e eles, de uma maneira geral, se expressam na chegada das contas, né, na casa dos consumidores, mês a mês, né, nos debates de audiência pública com as concessionárias, nas revisões tarifárias, a nossa vida lá no Rio de Janeiro é muito mais emocionante. Ela se dá diariamente. O problema no setor de transporte, de uma maneira geral, no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, em particular, ela tem origem justamente na falta de uma sequência de investimentos e de compromissos com o Estado do Rio de Janeiro, hoje Estado do Rio de Janeiro, que se origina na transferência da capital da República para Brasília e depois na fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, e que dessas decisões políticas, administrativas, políticas geográficas, inclusive, falando até mudou, inclusive, o Estado da União, né, porque com a mudança da capital para o Rio de Janeiro, a União não cumpriu com as suas promessas e as suas obrigações com o Estado do Rio de Janeiro ao longo desses anos, trazendo para o Estado do Rio de Janeiro diversas dificuldades de políticas estruturais que nós estamos sofrendo até hoje e, em função de razões óbvias que todos acompanham, as prioridades de investimento, da capacidade de investimento do Estado, não estão efetivamente diretamente ligadas ao setor de transporte, né? Então, a prioridade é segurança pública, educação, saúde e
se sobrar algum recurso, né, para o setor de transporte. Isso levou o Estado do Rio de Janeiro a tomar a decisão inédita, né, no caso da Federação dos Estados Brasileiros, a desestatizar, a sair da operação de todo o seu setor de transporte. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a desmobilizar, sob o ponto de vista de fazer a concessão pública do seu serviço de transporte urbano e de rodovias. Isso, obviamente, trouxe para nós essa situação de necessidade cada vez mais premente da relação com a sociedade, porque nós não conseguimos ainda resolver o problema, apesar de todo o esforço do governo, todo o esforço dos reguladores, todo o esforço dos concessionários. A nossa necessidade de relação com os órgãos de controle externo, com os usuários, né, e a constante exposição nos órgãos de imprensa nos obrigam, né, a ter uma maneira de buscar um aperfeiçoamento da relação do objeto da nossa palestra aqui, que é a regulação e a sociedade sobre o nosso ponto de vista. Obviamente, a contextualização desse processo das agências reguladoras, ela se dá a partir da Constituição de 88, mesmo, depois vocês vão ver, eu organizando que a questão da regulação não é uma novidade antes de 88, mas ela se deu nesse detalhe aí, com muito mais força, de que o Estado, a partir da Constituição de 88, deixou de ser um Estado intervencionista e passou a ser um Estado regulador. Isso foi fundamental nesse processo que nós estamos vivendo, porque, anteriormente, mesmo os Estados, havendo uma presença do Estado, aqui está, em áreas de regulação, como é o caso do Conselho Monetário Nacional, o Instituto do Álcool do Açúcar, o IBC, que inclusive ficava aqui no Espírito Santo, a Comissão de Valores Imobiliários e o Banco Central já atuavam de forma a fazer a regulação do Estado, mas ainda atuavam, né, naquele papel do Estado intervencionista, né? Tinha outro efeito essa regulação, que mudou completamente a partir de 88. Tanto que hoje as próprias intervenções do Banco Central, como regular o mercado financeiro, elas ficam muito mais evidentes e há muito mais interação da sociedade, reclamação, cobrança com as próprias decisões do Banco Central, que veio a ganhar um status diferenciado do que havia antes da Constituição de 1988. O que não nos ajuda nesse processo de relacionamento com a sociedade, regulação, as agências, os reguladores com a sociedade, é uma situação que eu vou expor aqui, que nós estamos vivendo agora, aqui. Um evento dessa magnitude, né, que nós todos, enquanto autoridades reguladoras, demos importância a isso ocorrer aqui no Espírito Santo, participar do Fórum Capixaba de Energia e trazer esse debate das agências reguladoras aqui, me parece aqui o seguinte: a imprensa não se ocupou de divulgar a grandeza e a experiência desses debates, essa troca de experiência, nossa colaboração para que, inclusive, se aprimore até essa relação entre a sociedade, a mídia e a regulação, né? Falamos aqui bastante sobre isso, uma coisa que está nos ocupando, está nos preocupando, e quando a gente tem a oportunidade de aparecer na televisão ou na mídia e tal, a mídia quer a espetacularização da regulação. A regulação, como nós vivenciamos,
ela não é feita a espetacularização. Não existe na nossa atividade uma forma de criar um espetáculo sobre a nossa ação. A nossa ação é basicamente muito criteriosa, é uma ação que não cabe esse tipo de comunicação do espetáculo, né? Isso é uma grande dificuldade na relação com a divulgação na sociedade. A Silvia falou aqui de que tem feito um esforço muito grande para poder se comunicar com a imprensa, não é? Isso essa dificuldade de comunicação, tanto é da imprensa como dos próprios agentes que nos antecederam, né? Dos companheiros, dos colegas, inclusive de conselho, de direção, que não são afeitos, acham, não há um consenso sobre a nossa exposição perante os órgãos de comunicação, os órgãos de controle, né? Perante os questionamentos do próprio Ministério Público, né? O Ministério Público, ao contrário de nós, e todos nós ficamos incomodados com o Ministério Público, mas o Ministério Público conseguiu efetivamente fazer com que, a partir do momento da tal Constituição Cidadã de 88, exercer concretamente o seu papel, e faz isso de maneira muito determinada, muito, muito constante, mesmo achando algumas instituições, alguns de nós, que sejam demandas exageradas sob o ponto de vista da informação. Agora, eu quero aqui fazer um testemunho que, mesmo ficando bastante incomodado com a demanda provocada pelo Ministério Público, faço um elogio de que eles conseguiram efetivamente ser uma referência na sociedade. E, de tal forma, conseguiram fazer esse marketing, né, que a sociedade acha que tudo que é feito pelo Ministério Público é absolutamente correto. Mesmo que isso, às vezes, chegue ao exagero. Nós, por exemplo, passamos a fazer, para vocês terem uma ideia, a nossa vida é emocionante, o Moacir lembrou aqui, nós respondemos ao Ministério Público lá na agência reguladora mais de 60 questionamentos por semana, né? Exigia um esforço do corpo técnico, inclusive uma mobilização do corpo técnico para responder todas as questões do Ministério Público. E aí, o que eu reparei? Eu passei a fazer, a juntar, e aí ficou muito elegante com o promotor-geral, né? O promotor-geral, o chefe do Ministério Público, encaminhar para ele assim: quantas solicitações de igual teor sobre o mesmo assunto, com os mesmos questionamentos, de diversos promotores das diversas, né, núcleos de defesa que existem no Ministério Público, né? Perguntas iguais sobre a mesma coisa, aí nós começamos a responder em bloco. E, assim, de uma maneira muito sutil, mostrar ao Ministério Público que, inclusive para o promotor-geral, que isso de algum problema na gestão da demanda do Ministério Público estava acontecendo, sem falar, não deixamos de responder. Mas eu quero caracterizar isso a vocês de como que eles foram eficientes na sua forma de se posicionar perante a sociedade. Nós não estamos sendo. Porque aqui vou estabelecer uma polêmica. Há um problema corporativo entre os nossos colegas com relação a se expor na imprensa, né? Eu já disse, inclusive, estou falando aqui para uma reunião no conselho da Getrans, tem uma decisão que diz que a gente não para poder se pronunciar
né, só através de uma reunião do conselho diretor, via imprensa oficial da agência, etc. Aí eu fui obrigado a dizer o seguinte: olha, tudo bem, né, mas se um jornalista botar o microfone na minha boca, nem a ditadura conseguiu me impedir de falar, não vou ser nenhum membro do conselho diretor que vai fazer. Mas isso é um desgaste perante o relacionamento com os colegas, né? E a gente tem enfrentado esse problema, e não é por nada, é por falta de hábito, aquele negócio de reclusão, não é uma coisa deliberada a respeito das coisas. Mas a nossa relação com a sociedade, ela tem que melhorar muito a partir de nossa autocrítica mesmo, entre o Conselho, né? Vocês estão vendo assim, e nós temos boas coisas para dizer. Nós estamos vivendo um processo no país aí de uma série de escândalos acontecendo, saindo na mídia e tal. Tão importante é a regulação nesse processo de relacionamento com a sociedade, que, inclusive, provocado o nosso companheiro Moacir sobre a indicação do governador, quer dizer, do executivo, para você se tornar um conselheiro, um diretor de agência, mesmo você sendo indicado, os reguladores e as agências reguladoras, sendo esse processo de indicação pelo executivo, aprovação pelo legislativo, né, nós estamos, até o presente momento, se vocês perceberem, fora desse processo de escândalo que está aparecendo. Porque, mesmo com a pouca interseção na sociedade, nós estamos sempre com mais transparência, a gente sempre tem uma relação diferenciada, a gente, de alguma maneira, tem a nossa ação muito fiscalizada. É ruim o Ministério Público? É ruim, mas agora, por exemplo, nesse processo está sendo a nossa rede de proteção, porque não tem como, porque o que eu respondo de coisa, o que nós respondemos de coisa ao Ministério Público, e, de repente, agora ser acusado, não tem cabimento. Então, esse processo todo que nós estamos passando, e são todos, é nacional e estadual, em cada unidade da federação. E as agências reguladoras, vocês podem ver com todos os nossos defeitos, todos os nossos ajustes que precisam ser feitos, nós estamos, até o momento, imunes a essa série de escândalos que estão ocorrendo. Eu reporto isso a essa nossa relação com a sociedade, né? Então, a Silvia estava falando, eu anotei aqui, sobre tocar na agência, o negócio do blackout, né? Quando tem um blackout, toca o telefone. Olha, Silvia, vou te falar, constantemente essa história lá no setor de transporte, na regulação de transporte do Rio de Janeiro. Inclusive, fica aqui o convite para todos os companheiros que quiserem, inclusive, fazer uma visita lá à agência. Nós implantamos lá algumas novidades, que é um centro de monitoramento e controle, que nos dá mais agilidade no relacionamento, inclusive para responder, para essa interação com a sociedade. O nosso centro de monitoramento e controle está estabelecendo, inclusive, um conceito diferenciado, porque ele não intervém diretamente na operação das concessionárias, mas ela atua no monitoramento para nós sabermos até uma adequação do próprio papel, porque nós não podemos intervir na operação, mas também não podemos deixar de ser informado pela operação. E como a necessidade da informação, da operação, dos problemas da operação no setor de transporte são muito mais necessários de ter agilidade, né? Nós enfrentamos esse desafio implantando o nosso sistema de monitoramento, né, em conjunto com a Secretaria de Transporte e as concessionárias, e hoje ele está funcionando, sofrendo ajuste, evoluindo, né, está ligado diretamente à nossa ouvidoria. Então, você evitou, inclusive, com o centro de monitoramento, diversos aberturas de processo sem necessidade, que, se você tem um problema, você atua diretamente ali para poder resolver o problema mais rapidamente. E todo esse esforço tem sido um esforço, efetivamente, de melhorar a nossa relação com a sociedade, né?
tem aí, na verdade, são as coisas como acontecem, a regulação em si, como a gente tem uma metodologia de organização e tal. E aqui, né, a nossa grande busca de unificação e de relacionamento com a sociedade está nesse quadro e nessa dúvida. Nós todos precisamos ter essa relação externa, esse acompanhamento da sociedade, para poder nós mesmos termos avaliação. Então, até anotei aqui aquela análise de impacto da regulação que falou a companheira da ANP. Justamente se nós estamos fazendo a regulação e exercendo a nossa atividade com a qualidade que hoje é exigida pela sociedade. Então, fica aí esse desafio, né? Fica aí esse desafio e dizer aos companheiros que eu não acho que seja ruim toda essa cobrança que é feita por nós, né? Acho que muito da responsabilidade do que não ocorre cabe ao próprio conceito nosso de que a gente deve manter as coisas enclausuradas nos nossos debates internos das agências e dizer a vocês o seguinte: fica aqui o convite para todo mundo que quiser. Alguns companheiros já foram, mas as universidades, quem tiver interessado em ir lá conhecer a agência, a gente promove, inclusive, visita técnica aos locais para vocês entenderem a dimensão do problema que a gente vive lá no dia a dia e como que nós estamos enfrentando, na prática, o relacionamento com a sociedade. Eu fico à disposição, vou deixar disponível para os companheiros aí, vai ficar disponível uma parte de um voto que nós demos num processo que nós avaliamos entre o desentendimento de uma situação que envolveu duas concessionárias e elas eram a origem do processo de regulação, aonde nós optamos por exercer na prática o conceito da consensualidade que serviu, inclusive, como base para um trabalho que nós estamos apresentando, inclusive num congresso e tal. Eu deixei com vocês para poder, quem estiver interessado em ler a respeito disso. Então, agradeço a paciência e, lamentavelmente, não falei o tempo que eu desejava. E nem bebi água, hein? Dando prosseguimento, vamos ao ciclo de perguntas. A primeira pergunta é destinada à palestrante Silvia, que diz: em relação à qualificação do corpo técnico dita por você, o que fazer quando a agência reguladora não é vista de maneira diferenciada em relação aos outros órgãos do governo, estando submetida a um decreto estadual que limita ida a congressos, cursos de qualificação e visitas técnicas a outras agências reguladoras? Como ser especialista sem se especializar? Obrigado pela pergunta. Realmente, essa é uma preocupação muito grande de valorizar e qualificar os quadros das agências, porque o que nós sentimos lá em São Paulo, que a gente tem dificuldade em contratar pelos níveis salariais não competitivos com relação à economia e manter os bons valores. E como que você mantém? Com o salário e também com essas perspectivas de alto progresso. No caso aqui dessa agência que foi perguntado, eu acho que vocês estão numa situação até um pouco pior do que a nossa, né? São Paulo, nós somos uma autarquia especial com autonomia orçamentária. Então, para esses itens de treinamento, viagens, participação em congresso, nós temos autonomia. Agora, talvez uma opção para vocês que precisam olhar
nos seus estados como funciona a legislação, mas convênios, às vezes, resolvem essa questão. Então, esse ano nós já mandamos, o ano passado mandamos 2 pessoas, esse ano mandamos 2 pessoas para treinamento na Flórida, em convênio com o banco, com o BID, inclusive pago pelo BID, recursos pagos pelo BID. Então, essa é uma boa opção, convênios. Nós estamos fazendo um convênio também com a ANP e com diversas instituições de São Paulo, USP, com a Fundap, convênios com as instituições, porque aí você tem muito mais facilidade para contratar e pagar. Não fica tão vulnerável às limitações do Estado. Então, eu acho que os convênios são uma opção. E aí também, talvez, alguma alteração legal na constituição da agência que permita realmente ela exercer essa autonomia administrativa, que parece que, nesse caso aqui, ela está muito tolhida. Nós, lá na agência, inclusive, agora criamos uma política de pós-graduação. Então, a agência chega a pagar 100% dos cursos de pós-graduação dos nossos especialistas. Então, tem uma política já definida, nós já temos um formato de pagamento, de contratação das entidades, de credenciamento, um processo de seleção interno, enfim. Então, a gente tem mandado gente tanto para o exterior como aqui para o Brasil para cursos de especialização e até pós-graduação. Então, desejo sorte e, em último caso, eu acho que tem que chorar lá para o governador e sensibilizá-lo. A gente muitas vezes é meio resistente a fazer esse corpo a corpo, mas os dirigentes da agência às vezes precisam fazer esse corpo a corpo com o governador mesmo, ou Casa Civil, que tem bastante poder dentro do governo, para mudar um pouco esse quadro. Satisfeita a resposta ao que não tem um nome? Bom, a pergunta é de José Augusto da Sava, auditor do Estado. Ele faz essa pergunta aos 3 palestrantes da mesa. Qual a posição de cada regulador, expositor, quanto à ação de repetição de indébitos das contas de energias elétricas no valor de 7 bilhões de reais? Acho que eu vou passar lá para o amigo do Fidel, da esquerda para a direita, que sempre é da esquerda, né? Bom, na verdade, esse assunto ele está mais na esfera federal, não é? Nós, inclusive, temos aqui os nossos 2 companheiros da Agência Reguladora de Saneamento e Energia, Dr. Roosevelt e Dr. Moacir, que, na verdade, tratam dessa questão da energia. Eu não saberia responder a posição do Estado com relação a isso, né? E não é objeto do meu dia a dia. Não tenho conhecimento necessário para poder abordar o assunto, né? Sequer existe uma situação parecida no setor de transporte. A maior analogia que a gente poderia fazer é que o Estado do Rio de Janeiro, em função desse déficit com relação ao que é pago pelo consumidor e o que arguído pela concessionária como déficit financeiro, foi tomada uma decisão do Rio de Janeiro de criar o bilhete único de transporte, que unificou uma tarifa, um valor de uma tarifa, e faz esse pagamento dessa diferença às concessionárias através de uma câmara de compensação ao final de cada mês. Nem sei sequer se essa analogia que eu estou fazendo ela pode ser utilizada como meio para esse questionamento. Bom, Zé Augusto, eu lamento, também não posso ajudar. A agência ARSAI é água e esgoto. Então, é que eu remeteria essa pergunta para a Silvia, que está aqui. A agência de São Paulo cobre a área de energia também para a ANEEL, talvez possa contribuir, para o pessoal da área de energia, que já foi mencionado pelo Erval, que está aqui, que trabalha diretamente com isso.
E agora que não sobrou ninguém mais para eu jogar? Eu vou pedir desculpas, mas eu não tenho conhecimento suficiente para dar uma resposta que definitiva. Me comprometo a investigar lá com a área elétrica. Eu passo para você, mas eu gostaria só de fazer um comentário que ninguém comentou aqui ainda, sobre a questão do que foi feito na Argentina, né? Essa nacionalização da YPF pela Cristina Kirchner foi uma quebra de contrato muito violenta e, na minha opinião, o Brasil acaba aparecendo até um pouco melhor. Eu acho que o nosso papel é fortalecer cada vez mais, trabalhar para esse fortalecimento das agências, do respeito aos contratos. Eu acho que o Brasil tem caminhado nessa direção. E aí eu preciso até contar não podia perder a oportunidade de contar essa historinha, que eu estava lá com os espanhóis, que são donos da Gás Natural São Paulo Sul, e a gente estava comentando, eles transtornados, né, mas o que vocês vão fazer? Né? Cristina estatizou a YPF, o que vocês vão fazer? Nós vamos estatizar o Messi. Bom, alguém vai responder aí, né? Mas eu vou aproveitar essa deixa da Silvia a respeito do problema da Argentina para lembrar o seguinte: nós não estamos longe disso, não. No momento, até acredito que esteja tudo tranquilo, mas, muito recentemente, houve governadores que fizeram essa mesma quebra de contrato em relação, por exemplo, ao setor de saneamento. Eu não vou citar nomes nem estados, mas o setor de saneamento, já a respectiva agência foi desautorizada, e o setor de rodovias, né, também em 2 estados, que eu sei, provavelmente em outros, não é, em que governadores fizeram intervenção, quebrando a relação contratual do Estado com empresas privadas que exploravam rodovias e, portanto, desautorizando e afastando a regulação respectiva, né? Havia uma relação já estabelecida e tal, de forma que o Brasil está fora de uma quebra de contrato grande como essa da YPF, mas não está tão longe ou tão afastado da possibilidade de, aqui e ali, um prefeito novo ou um governador novo resolver também agir a despeito da existência da agência ou da existência de um contrato com a empresa exploradora de algum serviço. Vou pegar uma carona antes da brilhante participação do nosso presidente aqui, falando a respeito até de uma experiência que nós podemos viver no Rio de Janeiro, e nós tivemos oportunidade na agência agora, a convite do governo de Nova York, e vivenciar a experiência que antecedeu. Até no Rio de Janeiro, está no processo, o doutor Moacir levantou a questão do contrato de concessão de barcas, né? Uma das nossas aventuras lá no Rio de Janeiro, no dia a dia, é o transporte hidroviário entre Niterói e Rio de Janeiro, entre Paquetá e o centro do Rio de Janeiro, e Angra dos Reis, que tem lá uma barca que faz a Ilha Grande, Mangaratiba, Angra dos Reis. Então, nós temos lá um problema muito grande de gestão desse sistema. E, atualmente, estamos num processo de transferência, né, do controle acionário da concessão por outra empresa, porque esta empresa que está lá não aguenta, não suporta, administra mal, gere mal, e aí vai efetivamente ser assumida por outra empresa. O que fazer, né, se isso também não der certo? Houve essa situação na Argentina, que é emblemática, mas, no caso da gestão de transporte hidroviário, aconteceu em 1997, que o governo do estado de Nova York, de Nova Jersey, bem como as 2 prefeituras, né, de Nova York e de Jersey City, que fica do outro lado, né, desapropriarem o setor, a administração de
a concessão das barcas da maior cidade do planeta, né? Da cidade mais importante, que é aquele rio. Tudo ali é fundamental. A situação, depois de diversas tentativas, obviamente eles chegaram a uma situação de que, olha, não dá mais para manter esse contrato com vocês. Olha, fica o seguinte, tudo já era do Estado, né? As barcas eram do Estado, é o mesmo problema nosso. As barcas, o sistema, a manutenção dos piers, etc. E aí eles pegaram a barca, agora vocês não gerem mais. O Estado vai tomar, nós vamos fazer isso. Então, a mão dura do Estado lá atuou. Os americanos, que são referência nessa relação de mercado com a iniciativa privada. E agora, se vocês quiserem fazer qualquer transporte de barca, desde que vocês tenham autorização da Marinha, da Guarda Costeira, cumprir com as exigências da navegação, vocês podem fazer, mas vão ter que pagar aqui cada vez que vocês aportarem, etc., e essa barca aqui vocês não operam mais. Então, hoje, o sistema hidroviário da cidade de Nova York, eles têm até lá uma propaganda. As barcas de Nova York funcionam 365 dias por ano, 24 horas por dia, de 30 em 30 minutos, gratuitamente. O Estado resolveu, em função de que não podia mais assumir a questão da relação, da referência do contrato. Eu não sei o que aconteceu na Argentina. Os argentinos eles têm um problema, mas não sei o que ocorreu lá. Mas se você enxerga, se o Estado enxerga que a gestão do contrato não pode ser desenvolvida pela iniciativa privada, tem que ter a coragem de fazer o que os americanos, por exemplo, fizeram com barca, que é fundamental na cidade de Nova York no dia a dia. Eu acho que o Zé Luiz da Barra tem uma contribuição a esse respeito, dessa pergunta aqui. Tem, Zé Luiz? Por favor, que fica um assunto para fechar, acho que é a última pergunta. Último. Posso subir aqui, Zé Luiz? Qual é a posição? Bom, quanto à ação de repetição de indébitos das contas de energia elétrica no valor de 7 bilhões de reais? Eu fiz questão de me oferecer para responder a pergunta, a partir do momento que os colegas estavam com dificuldade, mas em função de que é um caso que ocorreu com uma de nossas associadas, no caso a ANEEL, e eu acho que faz parte da gente também, como entidade, esclarecer algumas questões que envolvem as nossas agências reguladoras. Não querendo entrar exatamente no mérito. Eu não vou entrar no mérito de como eu me comportaria enquanto regulador, porque, na realidade, se trata de um dilema que o regulador vive entre o seu papel e sua obrigação e diante de anseios e questionamentos da sociedade. E o que o José Augusto perguntou foi mais ou menos relacionado a um fato que aconteceu há 2 anos atrás, quando, em várias auditorias do TCU, e até já na ANEEL já estava sendo observado isso, os contratos de concessões, eles previam o seguinte: quando ia ter a parcela do reajuste relativa aos encargos, eles eram divididos em relação à quantidade de consumidores existentes. Não considerava o crescimento da demanda para o ano que ia ser a tarifa aplicada. E, evidentemente, esse valor ia sendo um pouquinho maior. Quando era repassado no percentuais para o governo, ia ficando um resíduo lá nas concessionárias. E isso, ao ser descoberto, o que foi que a ANEEL procedeu? Ela fez uma análise de que a alteração dela, uma atitude dela, do seu colegiado, ignorando o contrato, poderia ocasionar muitas demandas judiciais, porque isso era uma regra do contrato. A ANEEL não poderia tomar nenhuma atitude, na visão dela, sem negociar com a outra parte a mudança no contrato, provocar uma demanda judicial que poderia provocar um prejuízo para a União até maior. E o que foi que ela fez? Ela negociou a mudança no contrato, repondo, então, a parcela considera a demanda do crescimento vegetativo, mas os concessionários não quiseram absolutamente fazer nenhum efeito retroativo, né? Então, com aquilo ali, com o esforço da ANEEL em pelo menos mudar o contrato, ficou
parcialmente resolvida a questão. E essa diferença? Então, essa diferença, a ANEEL também continua entendendo que não poderia, por um ato normativo dela, fazer essa retroatividade. Então, está bancando politicamente um desgaste, né, como regulador, de segurar essa peteca. Já existe, inclusive, lá no Congresso Nacional, um decreto legislativo sendo discutido para que essa diferença seja reposta. Mas o fato é que a ANEEL também não se preocupou muito, pelo que eu soube, porque se for dividir isso pela quantidade de consumidores, dá uma coisinha pequena que o reflexo na tarifa não seria essa questão toda. Então, como eu diria, eu teria um comportamento, talvez, ainda, de insistir para que nessa negociação esse valor fosse diluído ao longo do tempo nas tarifas por períodos subsequentes. Eu não sei até onde a ANEEL tentou puxar a corda e viu que se puxasse mais podia arrebentar, era mais complicado. Então, não estou aqui defendendo a posição da ANEEL enquanto o juízo de valor da decisão do seu colegiado, mas explicando aqui por que a ANEEL tomou a medida no sentido conceitual, ou seja, ela preferiu alterar o contrato negociando e não tomar nenhuma atitude normativa que configurasse um rompimento de contrato e, por isso, fosse gerar uma demanda judicial que, para ela mesma, ia ser muito difícil, muito complicado. Seria mais ou menos isso aí. Bom, antes de a gente fazer o encerramento, vamos entregar aqui o certificado dos palestrantes, conversar pela doutora Silvia, uma pequena lembrança do Estado do Espírito Santo. Você sabe que o Estado do Espírito Santo, que o Espírito Santo incorpora em você, sabe? Muito obrigado. Volte sempre. Próximo palestrante, o Antônio Abraão. Por favor, Antônio. Também uma lembrança do Estado do Espírito Santo e um certificado da participação do evento. Vou tirar uma foto aqui, ó. Pega aí no cantinho aí, ó. Seja bem-vindo. Mineiro já é vizinho aqui da casa, já é sócio de Guarapari, e a nossa praia, entendeu? O próximo ao Erval também é vizinho carioca, nosso aqui, leve uma lembrança do nosso estado. E o coordenador da mesa... Eu quero fazer um convite a vocês ao almoço, e não esqueçam de apreciar a muqueca capixaba. O coordenador da mesa, o quatro? presidente do CREA, também vai receber o seu certificado e a obrigado. sua panela de barro. Eu preferiria a Silvia, sabe? Tem que valorizar. Obrigado, Silvia. A salva de palmas a todos. Obrigado. Eu acho que vai fazer